Olá, amigo da Editora Atualizar, de volta com um novo projeto, o projeto Café com o Professor. Todo mundo tem muita dúvida com relação a determinadas aulas, né? A gente sempre está postando aí diariamente novos conteúdos nos canais da Editora Atualizar e sempre surge aquela dúvida: professor, o que é isso? Professor, não entendi esse ponto. Professor, como que funciona isso? Em resumo, né? Estamos aqui neste novo programa para esclarecer as dúvidas de vocês nos vídeos que a gente coloca, que a gente posta no YouTube, né? Então, a partir de agora, coloca também de onde você é, né? Qual que é a sua cidade, até para a gente mandar um abraço aí para todo mundo da sua respectiva cidade, tá? Então é o seguinte, ó, hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito comum, né, que está aqui, ó, na minha aula sobre o artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição. O tema é extradição. E nós tivemos um colega aí de vocês, um aluno, que perguntou o seguinte, ó, professor, né, ó, Matheus de Souza Sabino, um abraço para o Matheus aí e vejam a dúvida dele, ó. Uma dúvida: se um brasileiro nato comete crime no exterior, tendo em vista que as leis do Brasil serão mais vantajosas para ele, o mesmo pode pedir para ser extraditado ou só será extraditado a pedido do Brasil? Veja bem, Matheus, né? Se ele cometeu o crime no exterior, por exemplo, lá na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele não pode escolher onde vai ser julgado. Ele vai ser julgado de acordo com o ordenamento jurídico daquele país onde ele cometeu o respectivo crime, tá? Então percebam que aqui, ó, a gente não pode falar de extradição. Quando eu falo de extradição, eu estou falando ou de um pedido recebido pelo Brasil, quando alguém foragido de uma justiça estrangeira está no território brasileiro e o governo brasileiro recebe um pedido de extradição, ou quando alguém foragido do Brasil, foragido da justiça brasileira, está no exterior. Não é o caso da sua pergunta, tá? Agora imagine o seguinte, ó, vamos supor que um brasileiro no exterior, tá, foragido da justiça brasileira, esteja no exterior. Quem que vai decidir se pede a extradição ou não dele de volta para o território brasileiro? Ora, o governo brasileiro, tá? Então aqui eu estou falando de uma extradição ativa, um foragido da justiça brasileira que está no exterior e o governo brasileiro pede a extradição. Estamos falando de uma extradição ativa, né? E aí, naturalmente, o país no qual ele se encontra, o judiciário, o órgão competente para decidir isso de acordo com o ordenamento jurídico daquele país, vai decidir se extradita ou não esse foragido da justiça brasileira de volta para o Brasil. Isso aí é extradição ativa, né? E lembre-se de um detalhe muito comum que eu chamei a atenção no vídeo também, é uma questão de concurso, tá? Brasileiro nato pode sofrer uma extradição ativa, que é essa extradição que eu estou comentando? Sim, né? Afinal de contas, se eu tenho um brasileiro nato que foge do Brasil e está no exterior e o governo brasileiro solicita a extradição dele, eu tenho sim a possibilidade do brasileiro nato ser extraditado, porque eu estou falando de uma extradição ativa. Então, quando o governo brasileiro pede uma extradição, pode ser a extradição de um brasileiro nato, pode ser a extradição de um brasileiro naturalizado, pode ser a extradição de um estrangeiro. Basta ele ser foragido da justiça brasileira. Então, na extradição ativa, essa é a regra que vocês precisam lembrar. E se for uma extradição passiva? Eu já expliquei isso também, né? O que é extradição passiva? Ora, o Brasil recebeu um pedido de extradição. A partir do momento que o Brasil recebeu um pedido de extradição, nós estamos falando da extradição passiva, que é justamente o tema dessa aula, né? O artigo 5º, incisos 51 e 52. Aí eu tenho que aplicar a regra do artigo 5º. Eu tenho que lembrar que na extradição passiva, nós só teremos a extradição de um brasileiro naturalizado, caso ele tenha cometido o crime antes da naturalização, ou de um estrangeiro, né? Então aqui eu não posso falar do brasileiro nato. Não existe extradição passiva de brasileiro nato, tá? Mas enfim, espero aí ter esclarecido a dúvida, né, do Matheus. E se vocês tiverem, né,
outro tipo de dúvida em qualquer aula aí de direito constitucional, com relação aos outros professores, né? Podem perguntar. Esse programa é exclusivamente dedicado a vocês que representam aí, que são tão importantes para a gente, a nossa audiência, que financia, justamente o engajamento de todos vocês, que permite toda essa produção, todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo aí através do YouTube, tá? Obrigado, até o nosso próximo Café com o Professor, quem sabe comigo, quem sabe com o professor Wilson, quem sabe com o professor Eduardo Tanaka, quem sabe com o professor Washington, professor Marco e tantos outros professores que irão fazer parte desse nosso projeto. Obrigado e até o nosso próximo Café com o Professor.